Trocando pelo chat. A gente troca, né, abre aí para a gente poder trocar, né? Mas é isso, sejam bem-vindas. Eu acho que aqui tá todo mundo já é de casa aqui já. E a gente chegou na casa 10, né? Então, só para dizer para vocês que assim, no mapa astral a gente tem algumas casas que são mais importantes, que a gente chama de casas angulares, que é a casa um, a casa da imagem, né, do eu sou, dessa coisa do carro que a gente está andando. A casa 4 que é a nossa origem, nossa família, nossa ancestralidade. A casa 7 que é o outro, né? O relacionamento, relacionar-se em si. E a casa 10 que é a casa do que a gente vai ser quando crescer, do nosso destino, da nossa profissão, como a gente é reconhecido socialmente e o nosso papel social, né? E aí o legal falar para vocês é que, tipo assim, ó, essa semana isso aconteceu muito. Essa semana passada, isso tem sido recorrente, assim, as pessoas me procurarem para fazer o mapa astral e elas perguntarem assim, bem enfaticamente, assim, qual que é meu propósito? Qual que é meu propósito? Eu quero encontrar o meu propósito, né? E sempre quando me faz essa pergunta, eu fico imaginando assim, mas não existe um propósito pronto, assim, vai, Tó, esse aqui é seu propósito. Tó, tá? É uma caixinha pronta, assim, é uma descoberta de um propósito. Porque eu acredito que conseguir descobrir o propósito de vida já é o propósito dessa existência. O que eu estou dizendo é que, tipo assim, dentro do que eu acredito, a gente não nasce pronto, a gente veio a ser, a gente veio a desenvolver uma jornada como a jornada do herói, e as passagens da vida do nosso destino, elas vão trazer situações e símbolos para que a gente consiga encontrar quem a gente é. Então a gente vai vivendo e vai despertando, vai vivendo, vai despertando e vai se descobrindo e não tem um propósito assim pronto. Existe um caminho a ser descoberto, né? E aí, quem está aqui já sabe, né? Então, eu fiz questão de dividir aqui o meu mapa astral, porque para mim, como bom sagitariano, eu acho muito mais simples eu explicar trocando sobre a minha vivência, sobre a minha compreensão pessoal, para que seja genuíno, né? Não é uma coisa assim que eu li só. Eu vivi, eu experienciei isso, né? Eu experimentei, eu estava lá e tal. E aí, eu já contei aqui a história, né? Então, dentro desse processo meu de recuperação, eu tenho um estélio na casa 10, né? Então, tem o Sol na casa 10, tem Urano na casa 10, tem o Mercúrio, tem o Júpiter e tem o Netuno também em Sagitário na casa 10, né? Então, eu posso dizer para vocês que, assim, estélio, para quem não está familiarizado, é mais de 3 planetas numa determinada casa, uma concentração de energias naquela determinada casa. Então, eu posso dizer para vocês que, assim, com essa casa 10 cheia desse jeito, uma das características é o pensamento fixo naquela determinada área. Então, eu sei que eu tenho essa coisa assim do trabalho, da carreira, do trabalho, do que eu quero ser, do que ter essa obstinação por conta dessa coisa assim da casa 10 desses muitos planetas ali. Mas nesse aí pegando o gancho, né, fala assim, a menina também me perguntou assim, mas tá, então me explica, né, o que que é espiritualidade? E aí eu sempre tenho o mesmo jeito de explicar isso, assim, para mim, espiritualidade é quando a gente consegue alinhar o pensamento, o sentimento e a ação. Quando eu consigo ter uma direção para essas 3 frentes, né? O meu pensar, o meu agir e o meu sentimento. E eu posso dizer para vocês que dentro desse processo de recuperação, eu cheguei bem perturbado. E aí o que que é estar perturbado? Perturbado é porque meus pensamentos eu não conseguia controlar, eu não sabia nem por que que eu pensava as coisas assim, era muita coisa ao mesmo tempo, muita ansiedade. E as minhas ações, eu também não conseguia explicar o porquê que eu tomava determinada atitude, não sabia mesmo.
Não conseguia explicar o porquê que eu fazia aquelas coisas. E o meu sentimento era de culpa, de vergonha às vezes, de euforia, então perturbado. Eu não tinha essa essa espiritualidade, pode-se dizer desse jeito, né? Então, pensando na casa 10, uma coisa que é legal também dizer que é assim, a casa 10 ela é resultado. Ela não pode ser. Isso é uma coisa que eu aprendi e ficou marcada assim, a casa 10 ela não pode ser uma meta, ela é resultado. O que eu quero dizer é que tipo assim, ó, casa 10, status social, como eu sou reconhecido. E aí, falando aqui da frente, eu sou reconhecido hoje como astrólogo. Ok, Rodrigo astrólogo. Quem é o Guedes? O Guedes, o astrólogo. Tá, sou reconhecido como astrólogo. Onde quer que eu vá hoje, né? Sou reconhecido como astrólogo e eu acho isso muito legal. Porém, isso não pode ser uma meta direta. Isso é um resultado. Porque a meta é eu conseguir ajudar as pessoas. A meta é eu conseguir entender o que é astrologia e conseguir levar para as pessoas um entendimento sobre quem elas são, um entendimento sobre a existência, poder ajudar as pessoas. Isso não é uma colocação assim de, de, de uma falsa modéstia ou de alguma coisa assim, de um tipo. É porque é o seguinte, assim, se a meta, isso é importante, se a meta for o sucesso, em determinado momento eu vou me sentir vazio. Porque o sucesso, ele é pouco. Ele, ele não sustenta. Então, a casa 10 tem esse paradoxo, né? É, é resultado da casa 6. É resultado de um trabalho. É resultado de um hábito. É resultado de uma continuidade. Então, eu sou reconhecido como. A pessoa é reconhecida. É um reconhecimento, sabe? É diferente, assim. Então, é, essa coisa de buscar o sucesso em si é uma faceta do ego e, e aí naturalmente eu vou acabar esquecendo do propósito do processo, que é poder sentar com a pessoa, interpretar o mapa astral dela, ou poder sentar com a pessoa e explicar para ela o que é astrologia. Esse é o propósito, assim, é poder levar para a pessoa uma expansão de consciência. Porque senão eu vou estar sempre preocupado com o sucesso, com o que aquilo vai me dar, com o holoforte daquilo, e vou esquecer do que é essencial. Então, né, trocando disso. E aí, voltando lá para a história, então já contei para vocês e tal, então é, eu precisei trabalhar, né, para me conseguir sustentar e para conseguir dar conta, e foi muito legal esse processo, porque eu entendi que eu poderia fazer as coisas acontecerem. Eu comecei colocação, então lá atrás, né, 2013, 2014, eu comecei a montar o laboratório de prótese, eu comecei a visitar um cliente por dia, eu comecei a fazer o movimento, eu comecei a ter cliente, aí contador, abri empresa, aluguei o espaço e tal, aí daqui um pouco tinha colaboradores, aí eu fiz curso no Sebrae de empreendedorismo, e aí fui aprendendo, peguei muitos clientes, na época estava aquela moda de você implante, né? O implante era financiado, tinha um monte de gente fazendo implante, então, né, isso estava movimentando bastante. Eu sou protético, né? Não faz tempo que eu não exerço, né? Desde 2014, 2015, mas tinha um laboratório de prótese e tinha alguns colaboradores assim, então a minha vida ela teve uma ascensão, assim, nesse sentido assim, deu não só financeira, mas deu conseguir me sentir digno, assim. Então, eu era o provedor, eu que trabalhava, eu que lidava com as questões, fornecedor, enfim, e todas essas questões, assim, e que era muito legal. E aí eu vou voltar um pouquinho no assunto que eu já contei na Casa 7. Então, assim, a Simone, que é a mãe do Gustavo, ela também é protética.
Então, né, a gente se encontrou junto nesse contexto e a gente montou esse negócio junto, né? Ela trabalhando, eu também e tal. Apesar de que ela não acreditava, ela também não queria, porque tem o estigma, né? Então ela tinha uma história de ter medo de lidar com essas questões e tal. Eu meio que empurrei ela abaixo, mas não, a gente vai ter que dar certo isso. Só que ela estava junto dentro desse projeto, né? E aí eu falei para vocês, para quem não estava, voltando um pouquinho na casa 7, e eu tenho a Lua, Vênus e Marte em Libra, apesar de estar na casa 8. Então, eu não consigo explicar isso às vezes assim, mas abre parênteses assim para dizer para vocês que assim, ó, a maior mágica que a gente pode alcançar nessa existência é a mágica do autoconhecimento. De verdade, assim, a gente conseguir se compreender é o maior presente que a gente pode entregar para a gente mesmo. Porque essa vida, ela não é tão simples. E aí, dentro disso, eu não sabia disso, mas o que que eu fiz? Olha que coisa maluca. E com a mãe do Gustavo foi a segunda vez. Eu me relacionei com ela e meio que eu entrei numa onda de provar para ela que eu era capaz. Então, eu estava até lendo um livro hoje sobre Saturno e Marte. Então, dentro dessa analogia, Saturno e Marte eles são dois arquétipos que trazem para a gente o impulso para que a gente faça as coisas acontecerem. O Marte ele tem a questão de você agir pela emoção, por uma paixão, ou por um amor, ou por uma questão do ego, né? O Marte, assim, eu vou provar, eu vou conquistar e eu vou conseguir. O Marte, ele tem esse tiro forte, mas é um tiro curto. O Saturno, ele traz um impulso muito mais pelo senso de responsabilidade, pelo senso de compromisso e pelo senso de sobrevivência. Então, por exemplo, vou colocar aqui para ficar mais simples, o Marte é pela emoção e o Saturno é pela força do boleto, né? Nada, nada como um bom boleto para fazer a pessoa fazer o que tem que ser feito, né? Então são duas forças assim dentro dessa existência que impulsiona as nossas atitudes, né? A força das responsabilidades, né? Naturalmente você vai crescendo, você vai precisar dar conta das questões, isso vai fazer com que você corra atrás, ou a força das emoções, das paixões, né? Então dentro dessa analogia, Saturno e Marte, para que vocês entendam, Marte ele é um tiro curto. Ele é essa coisa assim de. É tiro curto. Ele é muito forte, mas é curto. Saturno não. Saturno ele traz a resistência do processo. Então, é, ele tem a questão da continuidade, do compromisso. Me responsabilizei por isso, vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, vou continuar fazendo e tal. Então, são dois arquétipos. E aí, eu entendi depois só depois que eu entendi, que eu fiz um contrato com a Simone sem que ela soubesse. Eu já tinha feito isso outras vezes. E eu sou bom nessa parada aí. É tipo assim, ó. Eu cheguei para ela e falei assim: é o seguinte. Não falei, né? Mas na minha cabeça é como se eu tivesse falado. Eu tenho ascendente em peixes, então vocês me dão um desconto aí, tá? Eu tenho licença poética para dar uma viajada. Mas é o seguinte. E aí eu falei para ela assim, falei assim, ó, eu faço o que você quiser. Eu monto empresa, eu me torno bem-sucedido, eu faço as coisas acontecerem, eu faço o que você quiser. Eu dou conta de fazer. Eu tenho essa força. Percebe a força da paixão, né? Essa coisa assim da emoção, do ego, de querer provar e tal. E aí eu fiz esse contrato com ela e em contrapartida eu falei assim, pensei, né? Só fala que me ama. Só fala que eu sou, desculpa o perdão da palavra, né? Só fala que eu sou foda. Só isso. O resto eu dou conta. E aí vocês vão perceber que, que numa vivência humana, muitas pessoas elas são movimentadas pelo egocentrismo. Então, o que que elas querem? Elas querem ser vistas, elas querem ser aplaudidas, elas querem ser amadas, elas querem atenção. É muito pela carência.
os livros de evolução espiritual, de crescimento, eles fecham duas questões, assim. Primeiro, a questão animal, humana, que é a busca por instintos, por satisfação do ego. Então, assim, eu quero ser visto, eu quero ser evidenciado, eu quero ser elogiado, eu quero ser amado, eu quero ser a pessoa especial, e é isso, eu corro atrás disso. Isso é a primeira faixa. Depois, a partir das frustrações, eu vou entender que isso não está fora, isso está dentro. E aí começa a jornada de autoconhecimento. Geralmente é depois dos 30. Até os 30 anos, tá nesse lugar. Então eu fiz esse contrato com ela, sem que ela soubesse, e aí eu fiz as coisas acontecerem. O trabalho aconteceu e tal, toda aquela coisa, e enfim, ficamos bem sucedidos. Só que ela ainda não estava satisfeita. Porque, bem, na verdade, ela não queria aquele trabalho e, e a nossa relação era uma paródia, porque imagina, assim, nesse contexto, se eu não conseguia gostar de mim mesmo, se eu não conseguia ter uma relação comigo mesmo, nesse sentido mínimo, não tem como ter com outra pessoa. É isso, assim. Se a gente não consegue se relacionar com a gente falou disso na Casa 7. Claro, a gente não tem como a gente julgar a relação das outras pessoas, mas é isso, assim, não tem como fugir disso. Primeiro a gente precisa dar pra gente alguma coisa para que a gente consiga se relacionar com o outro, né? E aí era uma paródia, não era uma relação. Uma paródia nesse sentido de expectativa, de querer que a pessoa suprisse alguma coisa que. Enfim. Resumindo a história. Eu fiz que, resumindo, né? Que não é da casa 7 que eu quero falar, é da casa 10. E eu fiz, aconteceu tudo certo, então mudamos de casa, carro, dinheiro, conta e tal. E aí, inocente, né, fazendo um monte de consórcio lá no banco, que chegava lá, a gente dava café, eu achava que era importante alguma coisa, ia só assinando os consórcios lá com o banco. Mas aí, o grande lance que é o seguinte, chegou no meio do caminho, eu olhei para tudo aquilo que eu estava fazendo, o trabalho. Então ali, trabalho, né? Trabalho de verdade, assim, todo dia, aquela coisa, e muita responsabilidade. Às vezes saía do escritório lá 10 horas da noite, meia-noite, e trabalhando mesmo, assim, sabe? Só que eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e eu não me identificava com aquilo. Tipo assim, tinha a questão do ego, né? Então, empresário, né? Enfim, bem-sucedido, mudou de vida, em recuperação, todas aquelas questões e tal, dinheiro, né? Enfim, todas essas questões. Só que, bem da verdade, eu olhei para o lado, olhei para o outro e falei assim, gente, mas eu não tenho motivação pessoal para isso. Motivação pessoal, assim, paixão, motivação pessoal. O que eu estava buscando para motivação era uma ilusão. Porque nem se a mãe do Gustavo quisesse, ou qualquer outra pessoa quisesse, ela podia me entregar o que eu estava querendo. É uma ilusão, uma utopia. Entende? E aí é importante dizer que é o seguinte, assim, claro, isso falando do meu arquétipo, né? Então imagina, sagitariano, de casa 10, né? Sempre fui um bom filósofo de balcão, um bom filósofo de balcão, de bar, e aí já não podendo ir mais pro bar, ainda com esse espírito filósofo, só que dentro de um escritório fechado, trabalhando com burocracia, com dinheiro, com paga funcionário, paga não sei quem, que não sei quem, que não sei quem. Só que consigo fazer? Consigo. Sou capaz? Sou. Mas o que eu estou falando para vocês é que, tipo assim, a Casa 10 ele é resultado porque hoje, principalmente, né? Hoje a gente está falando mais disso. Então, assim, imagina que o trabalho ele vai fazer parte mais de 70% da minha vida. Né? Hoje, astrologia é minha vida inteira, praticamente. Às vezes que eu não estou falando de astrologia é porque eu estou fingindo demência, mas a minha cabeça está o tempo todo astrologando.
É porque não dá para ser chato também, né? Todo lugar ficar, né, bancando o astrólogo e tal. Mas a minha cabeça é o tempo todo pensando, fala assim, ah, isso aqui deve ser Áries, não, isso aqui é Câncer. Aí o outro brigou, falando, deve ter Marte em quadratura. Aí não sei o que, aí ali deve ter Saturno. Aí não sei o que, minha cabeça fica o tempo todo astrologando. E eu com aquela cara pro fim do mês. Não falo toda hora, né? Mas a astrologia é uma linguagem. Eu tô o tempo todo, a cabeça o tempo todo, eu me comunico comigo através da astrologia. Para mim é isso, assim. Então qualquer coisa que acontece, eu já, pum, então eu acordo de manhã, vou fazer o horóscopo, aí não sei o que, passa por um lugar, tem gente brigando, tem gente não sei o que, eu faço assim, então, tá vendo? Quadratura de Marte. E que não sei o que, eu fico o tempo todo astrologando na minha cabeça. E aí o que eu tô querendo dizer para vocês é que, tipo assim, a casa 10 ela é um senso de destino, um senso de propósito, é um senso de satisfação, é um senso de você ter um lugar onde você é reconhecido não externamente só, porque externamente é superficial, ou é pouco. Não é que é pouco, é tipo assim, vou colocar para cá para ficar mais fácil assim. Eu gosto de ser reconhecido como astrólogo, gosto. Tem um monte de coisa na casa 10, eu gosto dessa parada assim, né? Internet, Instagram, e posta vídeo, posta essas coisas, eu gosto disso, sim. Gosto mesmo. Porém, a minha realização, que é diferente, ela é mais simples, ela é em outro lugar. Então, por exemplo, eu atendi uma moça ontem, lá do Mato Grosso do Sul. E aí eu tenho o Sol em conjunção com Urano, né? Essa coisa da tecnologia para mim também é uma coisa. Nossa, eu posso atender a pessoa lá do Mato Grosso do Sul. E ela, né, uma empresária bem-sucedida, está passando por um trânsito lá. Então, geralmente, eu já falei para vocês, eu vou enfatizar de novo. Geralmente as pessoas procuram astrologia por um trânsito, por uma fase, por um ciclo na vida. Geralmente é assim. Então, o ciclo da vida dá apertada, está mudando alguma coisa, está apontando uma mudança. No caso dela, ela está com Urano fazendo oposição com o Sol dela de casa 1. O Urano está na casa 7 fazendo oposição com o Sol dela, então ela tem um casamento e tal. Ela não está aqui, né? Ela tem um casamento e, e Urano na casa 7 ele traz ali a mudança do jeito de se relacionar. Pode também causar separação. É tipo assim, essa área do casamento, ela precisa ser renovada, ela precisa ser mexida com o Urano ali. Né? O Urano ele pede essa renovação dos votos. Claro, a gente não consegue determinar se vai haver uma separação ou não, e eu não sou responsável a ponto de cravar nada. Mas eu vou ler o arquétipo do planeta e falar que, né, por aquele momento, isso está acontecendo. E geralmente as pessoas vêm procurar porque elas já sentem isso tipo assim, principalmente mulher, né? Mulher, o homem é mais, o homem demora mais um pouco para entender as coisas, mas mulher é mais rápida. Então ela vem sentindo e fala, opa, preciso de entender o que é isso. E aí a astrologia entra nesse lugar. E aí, falando disso, a minha satisfação é poder fazer uma pastral dela, né, com responsabilidade, conseguir ler, conseguir interpretar, conseguir ajudar, poder falar com responsabilidade o que pode, o que precisa ser dito, entre tudo, e no outro dia de manhã ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim: Olha, queria te agradecer, porque eu tive uma noite diferente, eu tive muitas consciências de muitas coisas que eu precisava, até além do que eu esperava, e eu não tenho como te agradecer. Ponto. Essa é a minha satisfação pessoal. Assim, isso é uma coisa que eu olho e falo assim: é isso. Isso me realiza. Isso me traz um senso assim de olhar e falar assim, gente, é isso. Não precisava nem de dinheiro. Só isso aí para mim já estava. Ainda mais que eu tenho peixes na casa 2 custou para me aprender esse negócio de dinheiro. Custou. Mas realização, sabe? Dentro desse contexto. Então a casa 10 hoje, a gente vive num mundo de busca, a gente é induzido a isso, né? A busca pelo sucesso. E aí, de novo, o que eu estou tentando dizer para vocês é que assim, o sucesso ele precisa ser, por esse olhar filosófico da astrologia, resultado
de uma satisfação do que você gosta de fazer. Entende? Então, esse sucesso ele vem como resultado. Porque correr atrás do sucesso, sendo repetitivo, mas é isso assim, ainda mais hoje, né? Com o Instagram, com um monte de coisa, com a internet, correr atrás do sucesso é relativamente fácil. Agora, e a sustentação disso? E sustentar isso, e dar conta de sustentar esse lugar? Porque a Casa 10, e aí eu tava lendo um livro de Saturno, muito legal, e aí, para falar para vocês que a Casa 10 é a casa de Saturno, né? Casa 10, casa de Capricórnio, regente, Saturno. Então, o Capricórnio, ele tem essa coisa da construção, dia a dia, construção, construção. Para conseguir chegar, e ter o arquétipo, né, o mito da cabra, que chega no cume da montanha. Então, ninguém imagina que ela vai conseguir subir. Só que ela vai vindo devagarzinho. Vai vindo devagarzinho, vai colocando o pé e ela chega ali. Então, o que eu tô falando para vocês é que, tipo assim, ó, a casa 10, aí abre parênteses para uma viagem minha, né? Eu imagino a casa 10 como uma roda, como resultado de uma roda invisível que a gente coloca para girar na vida. A gente vai colocando energia, vai fazendo girar, vai fazendo girar, vai fazendo girar, vai fazendo girar, e vai colocando energia. Vai colocando energia, vai fazendo girar, até que você consiga consolidar uma realização, um sucesso. É uma construção. Claro, e a gente pode pensar nesse lance do Capricórnio, que uma das coisas que o Capricórnio tem é objetivo. É isso, assim. Então, é aquela coisa do Saturno, mas com uma direção. Então, um lance também que eu não sei, a gente não tem essa educação assim, mas as pessoas elas buscam um milagre de fora, buscam alguém que faça de fora, alguém que, né, alguma coisa e tal. E na verdade, a gente está falando de casa 10, já ter foco. Assim, tá, é ali que eu quero chegar. É para lá que eu vou. E construindo. Aí beleza, aí tudo certo, vamos voltar para cá para a história. E aí eu me olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei assim, gente, depois de uma briga que a gente teve, uma discussão, porque eu estava trabalhando e ela estava responsável técnica lá pelos meninos e passou um dente de porcelana que não podia passar e deu um problema com o cliente e tal. Eu falei assim, gente, aí eu falei para você não está olhando, você não está fazendo a supervisão daqui, isso aqui é seu também, gente. Acabou de perder um cliente grande, né? Falei para ela. Ela virou para mim assim, isso aqui é meu não, eu nunca quis isso aqui. Quem queria isso aqui com um contador, com esse tanto de funcionários, tanta responsabilidade é você. Eu nunca quis isso. Para mim, eu ficava com o laboratório lá fundo de quintal. E quando ela falou isso, eu me dei conta que eu nunca tinha perguntado para ela se ela queria mesmo. Eu não tinha perguntado. Porque na minha cabeça ela tinha que querer. Não existia ela não querer. Não, eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade. E quando ela verbalizou isso, aí me deu uma frustração assim, que eu falei assim, gente, então por que você está fazendo isso? Qual que é a motivação? Porque a motivação que eu tinha nela, né, nela, na família, né, na vida que a gente tinha construído, o Gustavo numa escola particular e tal, enfim. A motivação foi assim, então, olhei para mim e falei, mas por que você está fazendo isso? E eu não tinha motivo, motivação. É isso que eu estou falando para vocês, assim. Então, dentro desse contexto da astrologia, por isso a importância do autoconhecimento, eu acredito que, num olhar mais fino, nós humanos somos os únicos seres que precisamos de algo externo para ter um movimento. A gente precisa de algo externo para que as coisas. A gente precisa dessa consciência de algo externo. Daí o movimento do céu, daí a passagem da lua, daí as emoções, daí a consciência, daí um amor, daí uma frustração, daí um objetivo, daí uma recuperação, daí as coisas vão movimentando para que a gente consiga
germinar essa semente dentro da gente. Essa semente que é o nosso espírito. Então a vida vai dando conta disso, né? Dessa questão. E aí, coincidentemente, que não é coincidentemente, nessa mesma época eu tinha adentrado na maçonaria, né? Tinha sido chamado por um cliente e tal, e para mim foi um deslumbre. E aí fui, e aí conheci lá a astrologia e todos aqueles estudos e tal, aquela maluquice. Foi, nossa, para mim era um mundo que eu não conhecia, porque eu não tive acesso a estudo, essas coisas mais filosóficas, apesar de ser sagitariano, mas a semente estava aqui, só que eu não tinha tido abertura para essa expansão de olhar e de consciência. E aí, dentro dessa ordem iniciática, com a indução do estudo, eu acessei isso. E aí lá eu acessei a astrologia e aí eu decidi estudar astrologia. Só que eu fui estudar astrologia não para trabalhar com astrologia. Eu fui estudar astrologia por realização pessoal. Assim, eu não tinha pretensão de... Foi uma paixão, assim. Paixão. Eu lembro que uma amiga tinha um cartãozinho da GAI, Escola de Astrologia aqui em São Paulo, porque tinha feito o curso, ela mostrou o cartão para mim, e aí como tinha astrologia, eu tinha visto lá na maçonaria, eu falei, eu quero ver isso aí. E aí eu liguei para lá, e aí o Robson falou assim, vem assistir uma aula, se você gostar, a gente vê o que a gente faz, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou. Na época eu andava muito de moto, fui lá, encostei de moto, só que é legal, assim, a minha cabeça falava assim, não, você é doido. Vai ter fumaça, a gente lendo mão lá, uns negócios doidos, isso aí não vai dar certo. Não, não vai dar certo um negócio desse, né? E aí eu falei assim, mesmo assim eu fui. Cheguei lá, uma faculdade. Muitas bibliotecas, muitas salas de aulas. Hoje ele está no espaço menor, a Gaia aqui em São Paulo. Inclusive, esses dias eu fui lá no lançamento do livro da Isabel Miller. Uma amiga astróloga também lançou um livro lá, eu fui lá. Direto eu passo lá, é aqui na Bela Vista. Em São Paulo, Bela Vista é um lugar bom para comer, para sair, para ouvir música. Aí direto eu passo por lá. E aí eu fui ver, e quando eu sentei assim, lá no fundo, e assisti a aula ao vivo, assim, ele falando sobre astrologia é como se fosse assim um reencontro. Assim, surreal, assim, a sensação de ouvir ele explicando o signo tal e tal. Eu lembro que ele contou uma história que eu nunca vou esquecer. Eu fiz uma live com ele, eu fiz questão de pedir para ele repetir. Ele contou a história assim, que é uma história simbólica, que o signo de Gêmeos representa o seu símbolo, né? Representa duas torres, né? Dois pilares, que é a entrada do templo de Salomão, que é o templo da sabedoria. E aí, quando você adentra o templo, do outro lado, você alcança a flecha para uma origem maior, que é o Sagitário. E aí ele contou a história que o signo de Sagitário, ele é Sagitário e tem a flecha desenhada porque é o único signo que ele está apontado para o centro do universo. Então, é tipo assim, os nossos planetas aqui no nosso sistema solar, eles estão girando em torno do Sol, tem vários outros sóis, e todos estão girando em torno de um sistema único, que é o sistema da Via Láctea. E aí o Sagitário está apontando para lá, como diz assim, que é uma ordem maior e tal, né? E quando eu vi isso, eu não entendi bem o que ele disse. Nem sei se eu entendo ainda hoje. Mas a sensação assim de calor, assim, sabe? A sensação assim de é isso. Daqui eu não vou sair, não. É isso. Vou estudar astrologia. E aí nunca mais saí de lá da escola e fiz curso, um monte de vivência, enfim, fiquei lá. E aí, nós estávamos falando de casa 10, né? Então, eu tinha essa vivência com a dependência química, né, da minha vida. Então, quando eu cheguei na astrologia, e eu vou voltar um pouquinho, para dizer que é tipo assim, ó, para mim conseguir entrar em recuperação, que é essa linguagem que a gente usa, eu precisei do autoconhecimento. É isso, assim. Então, eu posso falar para vocês que qualquer tipo de recuperação, ela precisa do autoconhecimento. É isso. Precisa você entender as suas questões para conseguir se libertar dessa prisão interna.
Principalmente numa prisão dessa que ela não é direta, né? Ela é subjetiva. Então, eu mergulhei, sim, nesse processo, eu entendi o que era autoconhecimento, mergulhei, e depois a maçonaria veio. Então, quer dizer, a linguagem astrológica eu não tinha, mas a linguagem das emoções, do que é ressentimento, do que é mágoa, do que é todas essas questões de autoconhecimento, eu já tinha vivenciado. Não sabia dar nome, mas eu tinha vivenciado para me conseguir. E também tinha as pessoas que eu ajudava dentro desse contexto. Então, quando eu cheguei na astrologia, eu já estava com 4 anos num processo de recuperação. 4 a 5 anos no processo de recuperação. E quando eu me deparei com aquela linguagem, é como se alguém desse nome para o que eu já tinha vivido. É como se alguém explicasse, assim, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, tudo que eu já tinha entendido mais ou menos. Então foram dando nomes. Eu falei, gente, que se eu soubesse que tinha, porque o processo de recuperação foi um processo árduo, difícil, assim, sabe? Entre reparações, um monte de coisa, auto-perdão, um monte de coisa que aconteceu. E a astrologia vem de uma forma mais simples, direta. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é a casa 4, isso aqui é a casa 8, isso aqui é a lua que você tem na casa 8, por isso essa questão com a sua mãe. Isso aqui é a Vênus na casa 8, por isso essa questão dos relacionamentos. Isso aqui é Marte na casa 8, por isso que você é assim. Então, a astrologia veio e explicou, coisa que eu levei 4, 5 anos para entender, a astrologia explicou para mim em uma aula, num mapa astral, e falei, nossa, é isso aqui, gente. Que coisa maluca. Enfim. E aí tudo bem. Na Gaia, eles tinham, né, não tem mais, o CPG, que é o Centro de Pesquisa da Gaia, onde no último semestre, não tem mais isso, mas no último semestre, é como se fosse um TCC. Eles provocam o aluno para o aluno apresentar um projeto novo com astrologia e tal, né? Escrever um projeto. E aí me provocou assim, falei, não sei se eu vou escrever nada, não. E aí eu li aquele livro Astrologia, Prática e Profissão, do Steven Arroyo. É um livrinho pequenininho, vermelho. Tenho ele até hoje. E lendo aquele livro, eu tive o que eu chamo hoje de despertar espiritual. Porque o livro ele conta a história, ele dá um exemplo lá que ele fala que é o seguinte, assim, é... ele conta uma história de uma mulher que sofreu violência e ela acaba se tornando uma curadora de violência, de mulheres que também sofreram violência. Por ela ter passado, ter conseguido se curar, naturalmente a vida vai fazer com que outras mulheres que estão passando por isso se atraia por ela e ela consiga ajudar essas pessoas, independente da profissão que ela escolha. Mas se ela escolher uma profissão que cuida disso, ela alinha com a existência dela. Quando eu li isso, eu falei assim, gente, eu vou ajudar os malucos. É isso, eu vou ajudar os malucos. Vou levar a astrologia para os malucos. E aí, assim nasce esse projeto. Aí eu escrevi o projeto, fui bater de clínica em clínica, e foi muito legal, assim, muitos aprendizados, assim. E aí, como eu tenho o Sol em conjunção com Urano, em Sagitário, essa coisa de desbravar, de mostrar algo novo, de quebrar o paradigma, de inventar história propriamente dito, para mim me traz combustível. Combustível. Então, é o que eu estava falando para você, assim, de motivo. Qual que é o motivo? Porque, por exemplo, o que eu estou falando para vocês, nesse sentido de Capricórnio, voltando para a questão mais técnica, a casa 10 ela vai dizer que, assim, você chegar à realização profissional é um trabalho árduo da existência. Ninguém chega assim, fala, que eu cheguei. Independente da classe social. É uma construção. Você, né? Todo dia ali você, aquela coisa, né? Então, se você não consegue se apaixonar pelo caminho, chega no momento e você vai falar assim, eu não quero mais brincar disso não, gente. Porque é cansativo. Você precisa ter um motivo pessoal. E se esse motivo ele for as pessoas ao seu redor, naturalmente você vai acabar se frustrando.
Ainda se essas pessoas forem parentes, forem filhos e forem... Naturalmente, você vai acabar se frustrando. Porque essa é a história da vida. Então, eu também atendo... Tem essa semana também, fala, mas eu vivi em função do meu filho, fiz tudo por ele agora e tal. Então agora você vai precisar achar um motivo por você. É isso. E conseguir perdoar ele, entender que a existência é assim, a vida é assim, na verdade. Então, é essa coisa de a gente conseguir encontrar motivos internos. A cada 10 se a gente pode resumir um pouco, motivos internos. Motivos internos para a sua responsabilidade social, o seu lugar no mundo. Entendendo que e isso não tem nada a ver com o lance do sucesso externo, assim. E aí tem uma outra coisa, né? Falando de casa 10. Planetas na casa 10. Na casa um, na casa 4 também, na casa 7 também. Só que a casa 10 é uma casa angular, que ela traz um. A casa de Saturno, ela traz um peso social. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pessoas que têm Plutão na cúspide da casa 10, planeta angular. Plutão, ele traz ali, a posição dele no mapa vai falar de uma área da vida onde a gente tem medo, receio, trauma. Tem uma coisa assim de um lugar mais delicado, de você ter sofrido algumas coisas e tal, a posição de Plutão no mapa. Ele na cúspide da casa 10, a pessoa ela tem mania de perseguição. Plutão na casa 10. Se ela não tem essa consciência, ela tem medo do que as pessoas pensam, medo do que as pessoas falam. Ela tem o social, ele tem um peso por conta que a casa 10 vai falar dessa coisa do social. Por exemplo, atendi outro dia, o menino ele tem Quiron na casa 10. E aí Quiron na casa 10 vai falar um pouquinho parecido com Plutão, mas em uma outra esfera. Quiron vai falar de uma ferida, de uma vergonha perante o social, onde a pessoa tem medo de passar por aquilo de novo e tal, é uma dor perante o social. E esse menino, ele é funcionário público, bem-sucedido funcionário público, ele é pisciano, só que o trabalho dele é um trabalho financeiro. Ele trabalha em cartório, e ele falou para mim, falou assim, eu não gosto desse trabalho, né? E ele é um excelente músico, excelente mesmo músico. E eu falei assim, mas por que você não investe na música, não vai, né? Ele é pisciano. Eu falei assim, vai, né, velho? E aí eu olhei o mapa dele e ele tem esse Kira, eu falei assim, e aí eu brinquei não, eu tava atendendo ele, falei assim, ó, Kira vai mostrar um trauma com o julgamento das pessoas, alguma coisa social que você passou, que trouxe um certo constrangimento, uma marca aí de uma dor, e você precisa entender se isso está te travando também, né? Eu vou devagarzinho, né? Eu pergunto para a pessoa, né? Para não ser uma coisa assim, porque precisa ser uma porta que se abre por dentro, né? Tem essa coisa. E aí ele fala assim, realmente eu na minha infância para adolescência, eu tive um período assim de bullying muito forte, onde eu passei uma vergonha no pátio inteiro, onde a escola inteira riu de mim, de um trauma, de um constrangimento que ele passou ali, e inclusive ele teve que ser tirado da escola, porque foi uma coisa assim que o bairro ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo, foi uma coisa marcante. Então, toda vez que ele está em público, socialmente, isso é difícil. E aí não é que ele lembra. Isso que é importante, assim, não é que ele lembra disso. Ele simplesmente trava esse processo. E aí ele falou assim, inclusive eu já participei de várias bandas, dou aula de música. Ele é musicista, ele não é só música, ele é musicista, ele fez curso e tal, ele realmente. E chega um momento ele pede para sair da banda. Ele se sabota, e ele já sabe que ele se sabota. Quando começa assim, muito, sabe? Ele se sabota.
Casa 10. Então, a casa 10 é uma casa de estigma social também. E aí, vou abrir parênteses agora, mais uma, né? Então, assim, tá. O Jung, ele falava que o tempo, ele tem um espírito. O tempo, ele tem um espírito. O que eu quero dizer com o tempo tem um espírito? A gente está falando de questões sociais. Saturno rege a casa 10. Então, o social, ele tem a regência do que a gente pensa por ser certo. Então, assim, é como se a gente concordasse, enquanto sociedade, num parâmetro. Fala assim, não, isso aqui é certo. E a gente concorda com isso indiretamente. O tempo, ele tem um padrão. O social, ele tem um padrão. Salvo algumas pessoas que pensam diferente, só que o sistema social, ele tem uma coisa estabelecida. Social, ele tem um rumo. É isso aqui. Funciona desse jeito. Então, por exemplo, hoje a gente está mudando alguns paradigmas, né? Mas, por exemplo, trabalhar 8 horas por dia, isso é certo. Coisa de casa 10. Trabalhar 8 horas por dia, se aposentar com 30 anos de trabalho, ter aquela coisa do trabalho árduo, trabalho com compromisso, aquela coisa bem. Hoje já se fala em qualidade de vida, já se pensa em e que isso não é tão saudável, já se pensa em buscar qualidade ao invés de se entregar para um trabalho por 8 horas por dia. Por exemplo, para ser bem drástico mesmo, bem dramático, na escravidão, socialmente, ter escravos era uma coisa que trazia status social. Tinha juiz, tinha advogado, era lavrado, era assinado, era vendido, era uma coisa socialmente aceitável. Tinha um respaldo. Todo mundo achava normal. Por mais que tinha as atrocidades, né, e tal, mas era uma coisa sensata, normal. Então, o social, ele também tem uma regência. A gente se regula pelo social. E aí, vou abrir outra janela, né? O despertar, a expansão da consciência vem quando a gente vai além da consciência de Saturno no nosso mapa astral. Porque a consciência de Saturno ela fala da responsabilidade, do compromisso, da sustentação, só que Júpiter vai falar da expansão da consciência, de você ser livre. Então, claro, eu preciso dar conta das minhas responsabilidades, não dá para viver sem Saturno, eu preciso ter uma vida social, porém, para que a gente consiga ser saudável, a gente precisa ir além disso, buscar essa expansão, porque senão a vida ela fica pequena, ela fica regulada por uma vida social que é superficial. Compra, consome, hoje, né? Compra, consome, gasta. A vida social hoje, assim, se eu vou pensar só até aqui, o que a sociedade entrega, é uma vida limitada. É uma vida para você produzir, para você enriquecer alguém. Vamos combinar? É uma vida direcionada para convencer alguém. Tem muita mulher aqui. A Valéria estava me falando outro dia. E ela me falou isso, eu falei assim, não é que tem razão, gente? Que até o lance do anticoncepcional, ele mantém a mulher num nível estável, vem no sentido para que a mulher seja produtiva, para que ela não tenha as baixas dela nesse ciclo lunar. Então ela mantém a produtividade, 8 horas por dia, de uma sociedade voltada para a indústria, voltada para o comércio, voltada para o consumo, voltada para o dinheiro, voltada para essa coisa. Né? E aí a gente fala assim, mas a gente, estamos evoluindo e os nativos, né, que eles são, eles são animais, eles não estão evoluindo. Só que, na verdade, eu acredito que seja o contrário. Então, eles estavam em harmonia com a natureza, vivendo bem, em harmonia com a natureza, tendo o que era necessário para viver, consumindo o que era necessário para viver, e a gente que
socialmente acredita que está evoluindo, a gente está simplesmente destruindo tudo com esse contexto do consumismo, trazendo todo tipo de desarmonia. O consumismo, essa coisa do dinheiro, né? Então, da indústria, né? Do monopólio de tudo, né? Então, isso são assuntos de Saturno, casa 10. E aí, trazendo para cá para ficar lúcido nesse sentido, independente da questão financeira. Claro, né? O dinheiro ele traz conforto, porém a posição de Saturno no mapa astral também vai falar de um lugar onde você precisa se responsabilizar pela sua existência. E aí, dentro desse contexto, a gente precisa ter a expertise de sair do social, dar conta do social, sair do social e olhar para a nossa individualidade. Olhar para si mesmo e falar assim, tá, e aí, do que você gosta? O que você quer fazer uma vida inteira? O que te satisfaz? O que para você é importante? Para que a gente não seja levado, e aí isso vai trazer um monte de consequências negativas, que é a questão da casa 10. E aí, dentro desse contexto, a gente pode pensar também que a internet ela aumenta o medo de ser julgado, o medo de ser apontado, né? Questão de Saturno, né? Então, o que as pessoas vão pensar se eu falar errado? O que as pessoas vão pensar do que eu falei? O que as pessoas vão pensar do meu vídeo? O que as pessoas vão pensar do pressão social? E aí, o que te traz a segurança para que você consiga bancar isso? O tempo, a resistência, o compromisso, a responsabilidade, que é uma questão interna. Porque se eu for brigar pelo sucesso e pela que as pessoas pensam, eu não consigo fazer também. Então, precisa de uma construção interna, precisa de um alicerce interno. Precisa ter bagagem, casa 10, precisa ser construído. Entende? É isso, assim. Então, o signo que está na casa 10 ele vai falar desse destino, desse arquétipo a ser construído, desse lugar a ser alcançado. Não é uma coisa que está pronta, é um lugar a ser desenvolvido. Então, quer dizer, muitas das vezes a vida ela vai trazer algumas sacudidas, vai trazer algumas mudanças, e ter um mapa astral é justamente a gente conseguir ter aquela sensação assim, tá, tô indo pro lugar certo. É isso, esse aqui é meu destino, é meu caminho, é minha casa 10 e tal. E aí, para trocar com vocês, por exemplo, Sagitário na casa 10. Então, né? Socialmente é como se eu tivesse aí o destino a ser alcançado de levar para as pessoas um conhecimento, uma evolução, uma questão espiritual, Sagitário, entende? E aí, para a minha vida, eu consegui alcançar isso, não foi simples. Eu precisei passar pelo meu processo pessoal para que essa semente conseguisse brotar dentro de mim e eu conseguisse, porque por muito tempo eu não, ó que coisa maluca. Eu tenho estélio na casa 10. Por muito tempo eu não acreditei que eu pudesse ensinar alguma coisa para alguém. Eu não acreditei que eu pudesse. Para mim assim, falar não, que ele que ele para falar a verdade, eu por muito tempo, eu repelia as pessoas que me colocavam no lugar de que eu pudesse ensinar alguma coisa. Eu não me achava, eu não me achava digno, eu não achava que eu tinha alguma coisa para ensinar. Eu achava que, não. Que você tá com o Rodrigo é meu padrinho, o Rodrigo é eu não. Se vira aí, velho. Se vira aí sozinho, porque eu tô no meu rolê também, tô tentando me achar, e eu não vou explicar nada porque eu também não sei. Eu tinha essa coisa. Sabe? Porque é muita responsabilidade. Porque a gente está falando não de ler o texto, interpretar o texto, está falando de vida, de existência. Então, hoje, com a astrologia, apesar de eu ser atirado, sagitariano e tal, mas eu sei da responsabilidade. De repente, algo que eu fale.
e a pessoa está num momento de fragilidade, está aberta, está ali ouvindo, isso pode criar um padrão repetitivo e trazer coisas negativas para a pessoa, sabe? Então tem essa responsabilidade. E aí depois de um tempo eu comecei a entender, falei assim, não, eu posso falar disso aqui sim. Eu fui me autorizando, sabe? Eu fui me autorizando na medida que eu fui andando dentro desse contexto aí. Então, o, o signo da casa 10 aí, claro, né, tem planeta ali, às vezes tem aspecto e tal, mas o arquétipo da. E aí, uma coisa a falar que também, assim, por exemplo, a gente não determina diretamente a profissão, mas sim o jeito que a pessoa lida com a profissão dela. Claro, a profissão, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, com o meu Sagitário na casa 10 falando de mim, mais um pouco, qualquer lugar que eu trabalhasse, eu ia exercer esse mesmo papel de filósofo, como lá no meu escritório eu fazia a mesma coisa com os meninos que eu trabalhava, com os clientes que eu atendia. Então tá sempre parando em algum lugar e bancando um filósofo e ensinando as pessoas de alguma forma para a vida. Só que eu estava no lugar errado. Então ali não era um ambiente para me falar disso. Claro, eu burlava a situação, mas até que umas pessoas falam, nossa, o Rodrigo me ajudou e tal. Eu vi esses sinais. Assim, nossa. Tem uma menina que fala assim, nossa, te ouvir foi uma coisa que mudou minha vida. E eu não entendia isso. Só que quando a gente consegue ter essa expertise e alinhar isso com a direção que a gente dá, e aí o jogo muda. E aí, falando disso também, uma coisa legal a dizer é que é o seguinte. Minha filha tá mandando mensagem aqui. Uma coisa legal a dizer, além do lance de ser construído, a casa 10 vou ver se vocês têm essa pergunta. Vamos falar da casa 10. O que vocês acham? Alguém tem alguma pergunta na casa 10? Alguma peculiaridade, né? Me fala Rodrigo, aí. eu Pode quero falar. só complementar em cima do que você falou, como essa a Ju aí falou, eu olhando seu mapa, você já veio pronto, você só abriu a bagagem. Essa cauda na 10 aí mostra isso. Nó do Você Sul, né? você já tinha essa bagagem. Talvez o Saturno na casa 9 que ainda estava te preparando, não tinha chegado o tempo, a hora ainda, né? Mas essa bagagem você já tinha, Sagitário, você já era o mestre e você só precisou desse empurrão mesmo lá na Gaia, que você falou que sentou e viu e falou, é isso, você já sabia, né? É só queria acrescentar isso aí. É verdade, a Ju colocou aqui, né? Nó do Sul, aqui em Gêmeos. Quem mais? Dúvida, dúvida, dúvida? Posso Outro. falar? Não tô achando Cadê a a Mari? mãozinha. Oi, Fala, Mari, tudo bem? tá. Tudo, e você? E Manda. vocês? Boa noite, gente. Eu tenho uma dificuldade de dar precisões e contornos mais precisos entre o direcionamento de um meio de céu e um direcionamento de nó do norte. Não é necessariamente uma coisa que encontra com a outra. Então eu tenho essa, essa questão, essa dificuldade. Nem sempre o direcionamento de um meio de céu, onde que, enfim, eu entendo que é profissão e o outro é. Você falou de destino, tem muitos que falam destino do Nó do Norte, por exemplo. Entendi. Porque para mim eles estão juntos, né? Estão intrínseco, né? Então eu tenho o Nó do Sul na casa 10. Mas assim, sempre quando eu leio o mapa astral, eu tenho na minha cabeça assim camadas de consciências a serem alcançadas. Então, ali a primeira coisa é a pessoa se apropriar do ascendente, que ela conseguir
no mínimo, do mínimo, do mínimo, reconhecer a sua individualidade. Porque vocês vão entender que muitas coisas a gente sofre projeção. Então, o que minha mãe pensa, o que a minha irmã pensa, o que tal pessoa pensa, até o que minha filha pensa de mim, é muito mais sobre a projeção deles do que sobre o que eu sou. Eu sei quem eu sou. Quando eu vejo que é uma projeção assim, eu falo, tá, isso não é o que eu sou. Isso aí é mais dele do que meu. Então, primeira coisa, o ascendente. Então, primeira camada. Uma outra segunda camada que eu acho importantíssima também é a Lua. Porque a Lua é a nossa criança, a nossa alma, a nossa necessidade emocional. É essa coisa que eu falei para vocês, assim, dessa necessidade de ser visto, de ser amado, de essa carência, essa busca por conforto onde todo mundo tem. Claro, depende do aspecto do signo que tá, mas a Lua fala disso. Então, essa segunda consciência, assim, tá, então eu tenho a lua em Libra, eu tenho a necessidade emocional de ser aceito pelas pessoas, principalmente no relacionamento de forma profunda, porque está na casa 8. Tem o Marte, tem o Vênus ali também, então isso vai ser uma repetição. Então, ter essa consciência. Então, eu vou abrindo essa casca da cebola, eu vou abrindo para me apropriar de quem eu sou. E eu só consigo, e o louco assim, eu só consigo perceber isso vivendo. A vida, essa jornada do herói, né? A vida vai me trazer essas partes. E aí tem tempo certo para isso acontecer. E aí, a casa 10 ela vai falar desse, vamos colocar assim, desse primeiro destino. Esse primeiro destino. O que eu vou ser quando crescer, qual vai ser meu papel social? A casa 10. E aí, o nó do norte, ele vai falar de uma coisa mais profunda. E aí, eu vou pegar emprestado um pouco o meu senso de crença, ele vai falar de uma questão assim espiritual, mais profunda. Então, assim, o mapa astral, a posição do mapa astral, ela vai falar sobre essa jornada aqui, essa vivência, essa existência, esse tempo. Então, claro, como consequência, né, eu acredito de outras vidas, de outras vivências e esse processo de amadurecimento, que é muito legal. Só que o nó do norte e o nó do sul vai falar de uma coisa assim mais profunda. Tipo assim, fora tudo isso aqui, você precisa ter a humildade de aprender, no meu caso, né? Então, por exemplo, posso falar para vocês. Então, vocês imaginam, né? Eu tenho o Sol na casa 10, Urano na casa 10, Júpiter na casa 10, Netuno na casa 10, Mercúrio na casa 10. As questões familiares, para mim, sempre foram. E eu tenho Quiron na casa 10, né? Também, na casa 4. Tenho Quiron na casa 4, junto com o Nó do Norte na casa 4. As questões na casa 4, as questões familiares, para mim, sempre foram um desafio. A minha mãe sempre foi um desafio. Família, história familiar, aquele contexto. E não só a minha família de origem, como depois as famílias que eu estabeleci. Sempre foi um desafio. Porque, para mim, é muito mais fácil. Isso é um defeito de caráter que eu tenho. É muito mais fácil eu virar as costas e ir embora. Qualquer dificuldade, qualquer enrosco emocional, qualquer coisinha, eu viro as costas e vou embora. Eu vou para o meu destino, eu vou para casa 10, eu vou ser quem eu nasci para ser. Eu tenho facilidade para isso. E não tem nada de errado. Porém, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu enxergo que para minha evolução espiritual, para minha maturidade no sentido mais profundo, eu preciso ter a paciência de aprender o que é uma família. Então, vou dar um exemplo hoje, besta. Minha mãe. E aí eu ligo para minha mãe, a minha mãe tá numa fase que ela mora do lado, ela mora uma casa do lado da casa da minha irmã. E elas vivem lá numa treta, numa briga eterna, assim, do filho, do neto, que não sei o quê, aí liguei para ela e falei assim, Rodrigo, que a Thalita, sua irmã, só decepção. Só decepção. Pela mãe, eu não sei de onde nasceu aquela menina. Eu não sei de onde nasceu. E falando, e falando. E assim, essas questões emocionais, esse enrosco, para mim, ele é muito prático. Para mim, o pensamento para isso é falar assim, mãe,
Vamos falar de outra coisa, ou então eu vou trabalhar, ou fazer outra coisa. Eu não tenho. Porque me pega também a coisa de falar, gente, não. Só que eu entendi também que minha mãe ela precisa ser ouvida. É importante para ela ser ouvida também. Parar, poder falar com ela, poder ouvir. Aí eu fico, tá, aham. E você não vai falar nada? Eu falei, mãe, não vou falar nada, mas tempo, pode falar. E ela conta a história do neto que foi e tal. Para mim são coisas superficiais nesse sentido, enroscada nesse sentido. Então, permanecer dentro de casa também, paciência, com os meus filhos, paciência, entender e me propor aprender, não fugir. Então, quer dizer, isso para mim é um trabalho espiritual. Ele é mais profundo. É um outro estágio. Consegui diferenciar da casa 10? Consegui, né, Mário? Eu tenho, minha cabeça aqui está confusa. Rodrigo, será que facilita como uma missão de vida o A Nó do Nó do Norte? Norte? É uma aprendizagem, né? Que é uma missão da sua vida. Você veio aprender para poder cumprir essa missão, Sim, né? Facilita para a pessoa. sim. Sim. Agora eu falo eu. Então, eu tenho Nove Sul, né, em Aquário, meio do céu, entendeu? Saturno, na casa 9 em Aquário também. E Peixes, casa 10 Quirón, né? E Quirón e Júpiter. Na Aí eu 10? tô confuso. Casa 10 em Peixes, Júpiter e Quirón, Não, entendeu? peraí, me ajuda. Você tem. Pois é, isso que eu não entendo, porque eu estou aprendendo. Mas por que Saturno está na casa 9 em Aquário, meio do céu, casa 10 em Aquário, Nó do Sul em Aquário, casa 10 também, né? E Júpiter e Quirón, casa 10 Peixes. Porque é assim, eu não sei o que é cúspide, não tenho ideia do que é cúspide. Todo mundo fala de cúspide, eu não sei o que é cúspide. Eu digo, o que será cúspide? Aí eu fico, pô, eu tenho casa 9, Saturno em Aquário. Aquário também é casa 10. Só que Peixes também é casa 10. Aí eu tenho esse amontoado aqui, né? Essa história toda. Aí tu tá falando aí, assim, porque alguém chega para mim e fala assim, pô, cara, tu falou aquilo que eu precisava ouvir. Eu ouço isso demais, demais. Eu fico até com vergonha, porque eu chego a falar aquilo que a pessoa precisava ouvir, entendeu? Aí eu fiquei aqui me perguntando, cara, qual será a minha realização nessa casa 10? Que casa 10 é essa? É peixes ou é aquário? Que casa 10 é essa que é meu meio do céu, meu nó do sul? E ao mesmo Mas tempo, que peraí, isso, Rodrigo? Eu estou confusa. Eu estou perdida. Isso daqui a gente vai conversar em aula deixa eu te particular. falar um negócio. Não saber é melhor do que pensar que sabe. Ah, mas eu não sei mesmo. E eu não tenho Ó, vergonha de dizer que eu não sei. tá tudo certo. Eu não expliquei mesmo. Ah, muito Mas, ó, obrigada. deixa eu te falar um negócio. É, a cúspide da casa é o grau exato onde começa a casa. Então, tem um cálculo esse cálculo ele parte do horário de nascimento. Então, as casas elas são calculadas pelo horário de nascimento. Então, quando a gente respira, o primeiro ar, né, que a gente imprime, desse tempo, a gente registra ali aquele tempo de nascimento e ali estabelece o cálculo das casas astrológicas. Então, ali, casa um foi nesse momento, nessa primeira hora.
desse nascimento é a cúspide da casa 1. Dali, aí tem alguns métodos de cálculos para casa. Eu uso um de casas que chama Plácidos, é uma coisa mais técnica. Mas, então, dali começa o primeiro grau da casa 1, que é o ascendente. 30 graus depois, dependendo desse cálculo, começa a casa 2 e assim por diante. Então, essa risca de abertura da casa é o que a gente chama de cúspide. E hoje, o software já faz esse cálculo sozinho. E aí, falando para você, nesse lugar, você tem a casa 10 no signo de Aquário. Então, a casa 10 em Aquário, ela vai falar de uma pessoa que tem aí uma direção social de levar para as pessoas a quebra de paradigma, a inovação, pensar fora da caixa, tem essa coisa assim da renovação social, porque por conta do signo de Aquário. Entende? Tem essa coisa assim de ter um destino, nesse sentido profissional, de quebrar os paradigmas, sair fora da caixinha, ser diferente. Eu sou fora da caixinha demais até. Eu acho que eu não nasci dentro da caixa, não. Nasci bem fora mesmo. Mas o resto das questões que você falou, a gente vê junto. Senão a gente vai ficar num rolê muito grande. É da cúspide É, eu isso. olha, para tu ver a confusão que é essa casa 10, né? O rolê cresce, mas é isso aí. Tá bom, Vamos lá. Terça-feira a gente conversa. tá bom. Já quebra o curso e vai entrar noutra parada, vai entrar na minha pessoal. É porque eu não quero ser astróloga mesmo. Ah, não? Faço o curso, mas não para ser astróloga. Para me saber como eu sou, como é a minha situação. Não quero saber da de ninguém, não. Cada um que corra atrás da sua vida. Tá bom, aqui. Mais alguém? Não. Diferente dele. Entendi. Mais alguém? Uma de cada vez, por favor, né? Uma de cada vez. Quem colocou aqui Esther? Fala da lua em Escorpião. E aí, Esther? Não tá aqui mais? Sônia, Bárbara. A Esther tá ali. Você tem a lua em Escorpião na casa 10, é isso, Esther? Ou você quer saber só da lua em Escorpião? Enfim. Ah, isso, ela tem a lua na casa 10. Então, a lua na casa 10, ela vai trazer a questão emocional para as questões sociais. Então, geralmente, quem tem a lua na casa 10 tem a tendência em ser popular, em buscar também essa popularidade propriamente dito. Então, é como se emocionalmente a pessoa tivesse a necessidade de uma realização profissional também. Ela leva ali a alma dela junto, né? Para essa questão. E por estar em Escorpião, tem essa coisa assim de transformar as pessoas, né? Eu também tenho Escorpião na casa 10, porque eu tenho Sagitário ali, só que o Escorpião ele abre, né? A cúspide da casa. A Cris falou da cúspide, né? Então tem essa coisa de levar também transformação, né? Morte e renascimento nesse sentido emocional, né? Então, ajudar as pessoas a se transformarem. Então, não é incomum, né? Escorpião na casa 10, terapeuta, psicólogos, né? Pessoas que mexem com as profundidades humanas, né? Coisas mais misteriosas e tal. É um lugar, assim, de mais acolhimento, né? Mais delicado até também. E aí uma lua em Escorpião tem ali, né, de se perdoar, né, de cuidar de si mesmo, né? Então, esse trabalho assim de se perdoar para conseguir ajudar o outro a se perdoar também, né? Essas questões, né, do Escorpião. Mas enfim. Então é isso, vocês não têm dúvida, então eu expliquei bem, eu expliquei muito mal, deixei um monte de dúvida, né? Mas é casa 10 essa coisa assim, né? Mas o que eu queria deixar estabelecido mesmo da casa 10 é que esse lugar assim de construção, assim, sabe?
é isso, assim. Então as pessoas procuram muito essa coisa assim, né, de pronto, né? E eu acredito, com a experiência que eu tenho hoje, aí pegando o gancho do que a Mari falou, essa jornada dessa vida é essa descoberta mesmo. É isso, assim, não tem cheguei. Quem chegou não tá aqui mais. A gente está buscando, né? Essa busca, né, constante, né? De, de encontrar, de realizar, de conseguir estar alinhado com a própria história, né? E aí é mistério, né? A vida é esse mistério, né? Mas quanto mais alinhado a gente está, mais realização, mais sensação de paz, né? Enfim, dentro desse contexto aí. E aí, para deixar dito também, que eu sempre falo disso, é exclusivo para quem está no grupo, o mapa astral, ele sai num valor diferente, então o mapa astral eu cobro R$ 420, para a gente aqui eu cobro 260, né? A interpretação do mapa, junto com as previsões e tal, a leitura dos ciclos. Tem o acompanhamento que eu faço com a Cris, faço com a Glória. A Glória está fugindo de mim, ultimamente. Muito compromisso. Tá com Vênus na casa 10. Deixa eu falar, então. Boa noite, gente. Ele hoje disse que a Ariana fugiu, que ele não está conseguindo alcançar a Ariana aqui por conta da Vênus na casa 10. Então, eu tenho que ficar quieta aqui, ó. Mas ele sabe onde é que está lá, o que que enche a minha casa 6. E agora a dona disse, agora é hora de mostrar. É isso, Rodrigão? É isso. Eu tenho Marte, né? Deixa eu ver se eu lembro. Marte, Lua e o rapazinho aqui em Capricórnio, na casa 6. É isso. Lilith, na casa 6. E aí a Vênus está lá na casa 10. E realmente Rodrigo, que está me acompanhando já há bem um tempo, é um momento de grande realização do meu fazer manual. Quando eu descobri, né, a potência de Marte na casa 6 e descobri as minhas habilidades manuais, hoje, Rodrigo, eu fiz as contas, eu participei de 6 exposições esse ano, como tecelã, como artista, como bordadeira. Então, essa Vênus está super feliz, não com o sucesso, mas com o meu próprio reconhecimento, porque antes eu dizia para mim que eu não tinha habilidade, eu tinha uma questão de descoberta, que eu era canhota aos 22 anos, um traço aí de dislexia, então eu não me encontrava entre esses dois hemisférios. E hoje a artesania me fez eu me encontrar, sou muito feliz, assino a curadoria de um museu do artesanato, então eu tenho mais que estar assim, confortável e entender a minha casa 10, Que né? legal. Muito trabalho que tem sido feito e com a parceria aí com o estudo da astrologia e a partir de 2014 eu me dediquei, 2009 eu comecei a fazer análise, e foi esse caminho aí que está me fazendo ser feliz nesse momento de verdade. Que legal, que legal. Fico mega feliz. Mega feliz. Você sabe disso, né? Que a gente fala muito, conversa muito aí sobre essa jornada. É. Muito legal. E A ainda tem Glória um nodo tá com em Vênus? Glória Sagitário, né? tá com Vênus na 10, é isso? Em Áries? É Vênus isso? na 10, é. É, Em Áries? O meu Ah, Sol é em Áries, na tá. 8. Na 8. Ah, tá. Você tá com Vênus na 10 agora, tá? Entendi. é em É. trânsito, né? Não, não. A minha Vênus é em Touro na casa 10. Tá. É isso. Mas na verdade, assim, quando eu brinco com a Glória, né? Que a Vênus dela tá brilhando na 10. Porque ela tem a Vênus na casa 10. E aí, para quem não tá familiarizado, tem a questão dos trânsitos. Ela tem touro ali. Então, Júpiter está em conjunção com a Vênus dela. Então, Júpiter, quando entra na casa 10 tem essa coisa da expansão, do resultado, do trabalho e tal, a realização. E aí eu sempre brinco, assim, a Vênus está brilhando. E ela manda foto, né, das exposições e tal. É muito lindo. Muito legal, né, ter esse entendimento também. Muitas mudanças, né? Urano também está na 10, né? O destino mudou tudo, né? É engraçado.
Aí o meu Júpiter está na 10. Urano é na 12. Em trânsito, né? Urano e Júpiter. Não, não, o Não, meu. meu. Ah, Ah, é. desculpa aí, bem. O que foi, Desculpa, Cleide? Glória. Não, é porque eu tenho o Júpiter na 10. Aí tu fala assim, porque é expansão. Sim, é isso. Desculpa aí, Glória. Parabéns, viu, Glória? Gostei. O É um Júpiter, grande trabalho de autoconhecimento, né? Quando a gente se coloca para descobrir isso, estudar, se ver, aí a gente consegue entender o mapa. Agora que eu estou conseguindo entender o meu próprio mapa. Eu vou chegar É lá, eu juro este. que Oi? eu vou chegar lá, eu juro que vou. Vai sim, com certeza. Fora Ô, totalmente da caixinha. ô, Cris, é difícil você não ser astróloga com esse aquário na 10, hein? E o Júpiter aí, então, difícil você não ser astróloga, hein? Não, eu sou mais assim, eu sou adivinha da vida do alheio. E que o alheio que eu ouvi, eu sei falar. A Aí, ó. única coisa que eu não adivinho é a própria vida. mas você sabe que a gente brinca, né? Mas a Cris, ela tem. Vê que coisa curiosa. Ela tem o Sol em Escorpião, tem a Lua em Escorpião, Mercúrio também em Escorpião, na casa 7. Então é isso que ela fala de conseguir sentir e levar para a pessoa a verdade da pessoa, é realmente o que ela consegue fazer. Agora, é claro, Sim. né? Com esse conhecimento, com esse aprofundamento, isso toma uma dimensão maior, né? Já no sentido mais. Eu já não gosto de ser assim, eu vou piorar. Porque eu tenho até vergonha do que eu enxergo. É verdade. Eu consigo ir assim direto ao ponto, sabe? Eu morro de vergonha disso. Quando eu estou querendo abrir a boca, eu digo calada, 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 porque não dá para falar. Eu não sei falar, entendeu? Eu sei ir direto ao ponto. E isso me machuca. Talvez aí esse Kiron da 10 em vez possa dizer isso para mim, sabe? Porque me machuca de verdade, porque eu não gosto de desvendar o outro. Deixa o outro para lá. Eu tenho que me desvendar, não. Não, mas a gente vai chegar lá, você vai ver. Ser mágico, tem um caminho mágico aí pela frente. A Esther perguntou como é que é esse acompanhamento. Depois a gente se fala, Esther. Eu te mando uma mensagem depois explicando, mas é bem legal, assim. Te garanto que você vai curtir muito. É muito bom, Esther. A É Esther a Esther é maravilhoso. filósofa, E, professora de E filosofia. Vê se eu vou. uau! Muito bom. O Eu microfone está falei aí desligado, no Esther. comentário. Desculpa. Esther, o microfone está desligado. Olha eu atrapalhada. Eu Pode estava em falar. sala de aula, como eu estava passando um vídeo para os alunos, eu pude acompanhar um pouco da live, mas achei muito interessante, porque se eu tô completamente perdida no mapa, mas assim, uma coisa que ele colocou, né? É, eu cheguei num momento assim de vida que ou eu ia na filosofia ou ia na filosofia. Eu tenho ascendente sagitário. Então é bem interessante, porque eu, como o Rodrigo também, nunca imaginei em sala de aula. É uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Então é incrível como a gente realmente se aposta daquilo, né? Até como a Silvana colocou, o seu caminho de alma, né? Me parece exatamente isso. E não tem como fugir disso. Então, ou vai, até tem, né? Mas você para a sua evolução ali. Então, é lógico que o desafio é muito grande, mas quando a gente realmente se permite, né? A gente tem muito medo da felicidade. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente tem mais medo de dar certo, da felicidade, da luz, do que de qualquer outra coisa. É verdade. Então, é por isso que é bom aí, ó, Rodrigão, quero esse processo, esse negócio, porque eu estou completamente perdida nesses mapas. Eu sei
Tô igual o Sócrates, bem que ele sabia que ele não sabia, mas eu me perco mais ainda, entendeu? Então eu preciso desse direcionamento desse sagitariano aí, né? Fiz o Da mapa. Sil, que me ajuda muito, aproveito para falar, gente, olha, a Silvana é uma amiga no caminho, assim, uma irmã de alma, porque eu me perco completamente. Como a moça falou, eu vou fazer uma costurada, porque apesar de ter pego pouco, a moça falou aí da questão da dislexia, e eu sou dislexa. Então, hoje, essa live, gente do céu, gratidão pela partilha de todos e por estar nesse momento aqui, Eu fiz o né? mapa da Esther, a gente ficou 3 horas e pouco falando. Eu falei, gente do céu, junta dois É, filósofos. Eu falei, gente, é vai um doideira. presente. Gratidão, gente. Então é isso, gente. Agradeço de estar com vocês. É bom estar com vocês, estar trocando sempre. Semana que vem, casa 11. A gente vai continuar nessa jornada aí, tá bom? Beijo. Ah, vou tirar o print, verdade. Quem puder, quem tiver acordado. Vamos ver quem tá. A Esther. Ô, Esther, abre aí para me tirar um print da tela. Oi, ainda estou em café. Estou dentro do carro, desci. A Mara. Oi, Mara. A Mara é outra bruxinha também. Oi, boa noite, Boa gente. Estou noite. super encantada aqui com os depoimentos, viu? Que legal. Pela aula do Rodrigo, que é uma aula mesmo de ficar aqui Maravilhosa. babando, e o depoimento das meninas, assim, encantador e animador para seguir nesse caminho. Muito obrigada de todo o meu coração. Legal. Gratidão. Por tudo. Rodrigo tá perdido, nós não vamos deixar ele sair desse grupo mais Mas nunca nasceu mais. pra isso. É, né? Tudo certo. Eu fico Vai feliz. ficar astrologando com a gente até não querer mais. E você sabe que falando sério, isso faz buscar mais, isso motiva, né? Você vai motivando. Sim. Vai buscando. Bacana, né? Que agora o grupo está se entrosando, né? A gente está sorrindo mais uma para a outra, né? Exato. Gostando mais de olhar um para o outro, né? Tão bacana isso. Quando ele chegar na casa 12, a gente empurra ele de volta para casa 1. Vamos fazer isso. Vamos combinar, então. Vamos combinar. Você Tá aguenta esse bom. tanto de mulher, Rodrigo? Olha só, hein? A resposta. Aguento, tá tudo certo. Acredito é o fruto. Então tá bom. Então tá Gente, bom. beijo, boa Beijo, noite. beijo. Boa semana para vocês. Boa semana. Obrigada. Tchau.